Senhoras e senhores, vídeo curtinho rápido para vocês nessa manhã no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso. Desembola, precisou de grana, a gente desembola para você, emprestamos em dinheiro a todo o Brasil. Ah, meu amigo, Matê, a bebida do Carnaval do Brasil, que é o seu bloco patrocinado, entre em contato neste número que está aparecendo agora na tela no link da descrição do vídeo. Instituto Céspedes Calvis tem solução e a solução é transplante capilar. Tico Pneus, que é 13% de desconto na compra de pneu novo, você consegue na Tico Pneus. É só falar que veio do canal Alvinegro. Bora falar de Galo, tá na capa, tá na tela pra vocês já viram aí. Hoje a notícia, ó. Eita, investimento é maior que 125 milhões. Gigantesco é o investimento do Galo. Gente, vamos falar sobre isso. Uma informação aí colhida por Vadson Fernandes, mas a questão é que ela é maior ainda que o Vadson propôs e nos mostrou, né? O investimento, ele é maior, cara, e dá uma impressionada, né? Rap, como é que você explica isso? Primeiro, vamos analisar um post que o Vadson Fernandes fez, onde ele coloca assim: Atlético gastou 125 milhões e 700 mil em reforço, sendo Renan Lodge livre, Maicon não houve valor de compra, Alaminda 7 milhões de euros, 43 milhões e 700 mil, Preciado 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, Victor Hugo 2 milhões de dólares, 13 milhões e 400, e hoje às 8 horas da manhã, inclusive nós vamos entrar ao vivo, Cassierra 7 milhões no total de 43 milhões e 600, somando esses três valores 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? E aí você vai somando tudo bonitinho, né? Com os outros investimentos, o Atlético chega aí à quantia de 125 milhões de euros. E a pergunta que fica é: Rap, mas peraí, me explica uma coisa, como é que nós chegamos na quantia de 125 milhões de euros? Explica pra gente com detalhes tudo isso. Vamos lá. Primeiro, é a soma normal, né, dos valores aqui colocados. Aí nós vamos para um outro ponto que o torcedor pouco conhece e eu sempre bato na tecla e prometi a vocês fazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá? Uma coisa que o torcedor não sabe é o seguinte: quando você fala de gasto de compra dentro do Atlético, o Flamengo também opera assim, salvo engano o Palmeiras também, e a maioria das equipes começou a adotar esse procedimento, é o seguinte: o Atlético, ele considera gasto com compras, deixa eu só desligar a luz amarela aqui, que ainda não está na hora dela, gasto de compra, direito federativo, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, 43, 13, 25, 43, né, e os quebrados todos. Você também tem comissão de agente, tá? Você tem esse aspecto que existe a comissão de agente e luvas, como é o caso do Renan Lodge. Em todos esses contratos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contratos, nós vamos falar de comissão de agente, tá? A comissão de agente, claro, varia, né? Dentro de cada atleta, de cada negociação, obviamente, né? Ela tem aí um percentual mínimo, a gente poderia dizer assim, cara, no mínimo é de 3%, tá? Que eles geram aí de comissão, 10%. Então, se você calcular que nós tivemos aí uma comissão, uma comissão pra gente aí, a gente fez 125 milhões e 700 mil. Vamos fazer uma continha matemática básica, tá? 125 milhões,7 vezes 3%, nós estamos falando aí de mais 3 milhões de reais, pelo menos. Então, nós já estamos chegando em 130 milhões, mais ou menos. Então, só de... Aí tem as comissões, mas tem comissão que é mais, tá, gente? Tem comissão que o cara, para fazer, ele pede 7%, 5%, então até o máximo de 10%, que é o mercado praticado. Então vamos colocar aí que o Galo gastou 125 milhões com direito federativo, que gastou mais uns 10 milhões de reais com comissões de todas as negociações, nós já estamos em 135 milhões. E ainda tem o Renan Lodge, que ele veio com passe liberado. Quando é assim, você tem uma coisa chamada luvas, que é o que para o cara assinar com você, para você ser o dono do passe do cara. O Renan Lodge, ele tem um salário no Atlético, que vai ser direito de imagem, mais salário e mais luvas, que vão ser imbuídas aí, só que entra dentro dessa participação que eu falo para vocês do direito federativo. Ela pode até cair junto com o salário do cara, mas a nomenclatura é diferente. Quem te falou isso? O próprio Bruno Musi me explicou isso por diversas vezes, que o Atlético opera assim, e eu acredito que o novo CEO não mudou, até porque é a maneira mais lógica e óbvia para você olhar o quanto que você teve de gasto em contratação mesmo, né? Você tem um valor fixado ali. Bom,
Diante de todo esse cenário, quando a gente faz essa avaliação, nós temos alguns pontos que eu acho que são importantes dizer. O Renan Lodge, ele no mínimo deve estar levando uns 10 milhões de reais, gente. Né? Que em euro, para você poder entender, se eu colocar isso na perspectiva de euro, se eu colocar aqui 10 milhões, 1, 2, 3, nós estamos falando que ele custou 1,5 milhão de euros, de graça, né? Para um cara do nível do Renan Lodge, né? 1.586.000 euros, de graça. Então a gente pode falar aí que até o presente momento, o Galo gastou algo próximo de 140 milhões de reais em contratações. E, gente, não foge muito daquilo que eu tinha contado para vocês lá atrás, que o Galo gastaria algo mais do que gastou ano passado. Se gastou 180, eu tinha falado 200, o Fred Augusto veio com uma questão de 210, eu vou tratar como 200 milhões mesmo, e se eu colocar aqui que já foi um gasto de 140, eu tô falando que falta 60 milhões de reais. Olha como é que não tá fugindo muito minha matemática. 60 milhões de reais, nós estamos falando aqui de mais ou menos 9 milhões de euros. Seria o Torreira, Lucas Torreira, o preço que o Galo estava praticando era esse. Vai esticar um pouquinho mais a corda, igual, por exemplo, foi dito pelo Fred Augusto, até 200 milhões, 210 milhões, então vai num zagueiro. Então, assim, gente, não está longe dos gastos que nós estamos colocando, não. Lembrando que uma coisa que também é importante salientar. Todos esses contratos, tirando do Renan Lodge, provavelmente, até o do próprio Renan Lodge, eles são parcelados. Então, quando o Galo compra um Cassierra por 7 milhões de euros, ele não está pagando à vista 7 milhões de euros, ele está pagando parcelado. Quando vai comprar um Vitor Hugo, também é parcelado. O do Vitor Hugo menor deve ser até à vista. Um Preciado, parcelado. Um Alaminda, parcelado. Ah, Rep, então é muito menos, né, o gasto que você está dizendo, né, porque todo jogador é parcelado. Mas você está lembrado que o Scarpa tem parcela esse ano? Você está lembrado que o próprio Júnior Santos tem parcela esse ano, que o Rony tem parcela esse ano e que outros jogadores como Alexander, Lianco e outros mais têm também parcelamentos para ser pagos esse ano? Então, gente, é tudo uma sequência de fatos. Então, quando você coloca aí, que você vai gastar 210 milhões, você tem todos aqueles parcelamentos anteriores imbuídos aqui e você tem esses também que vão ser alguns valores à vista e outros parcelados mais para 2027, 2028 e etc. Então, acaba que não é só o Atlético que faz esse valor parcelado. Deixa eu tomar um golinho da minha água. Não é só o Atlético que faz esse valor parcelado. Todas as equipes do futebol praticam valor parcelado. Rep, você acredita que dentro desse contexto nós vamos poder chegar com um gasto um pouco maior? Cara, se você raciocinar, né, que você tem que contratar mais um zagueiro e pelo menos um volante, e a grande jogada do Atlético é primeiro o volante e depois o zagueiro numa boa oportunidade, um meia com uma boa oportunidade, nós podemos passar um pouco desses 210 milhões aí, ou chegar nele com muita tranquilidade. Rep, os valores são esses mesmo, cara, os valores não fogem muito. Cassierra 7, Vitor Hugo 2,5, Preciado 4, Alameda 7, Renan Lodge é no mínimo uns 10 milhões de luva, né, que vai ser diluída ao longo do contrato também, tem esse detalhe, né? Então eu acredito que o Atlético consiga fazer sim mais duas contratações, claro que apertando um pouquinho, né? Gastando X aqui num e outro. E claro que esses valores parcelados que também estão a longo prazo vão influenciar nessa coisa toda. Hoje o Atlético tá muito bem, né? Contratamos um lateral esquerdo, um lateral direito, dois meias centrais, que a gente pode chamar de Maicon. O Vitor Hugo já é um meio um pouco mais ofensivo. Contratamos um ponta direita e contratamos um centroavante. Foram 6 boas contratações. E eu posso te dizer mais. Renan Lodge, altíssimo nível. Maicon, bom jogador. Alaminda, obviamente, um jogador interessante, mas nós vamos ter que ver o que acontece com ele. Preciado, já mostrou muita qualidade na seleção do Equador. Vitor Hugo, uma completa aposta do Sampaoli, a gente tem que deixar isso claro. E o Cassierra, que mostrou muita bola no futebol russo, jogando um futebol de altíssimo nível e ainda tem a demonstrar. Vem volante, Rep? Vem volante. Vem volante sim, o Atlético tá atrás. Rep, vem zagueiro. Zagueiro eu já disse pra vocês, é um desejo do Sampaoli e é um desejo grande do Sampaoli, mas o esforço vai ser muito bem concentrado pro Atlético não fazer caquinha, pro Atlético não fazer bobagem. Rep, e meio armador, tava falando lá do Assad, cara, Assad, já falei com vocês, bem difícil de voltar essa negociação. Alguns já estão falando que não volta. E Lescano, cara, Lescano, o Galo sondou, não passou disso. Então o que tá acontecendo nesse momento é por aí. São 125 milhões já gastos, é um valor interessante e nós devemos chegar até 200 milhões de reais. Espero que você tenha gostado do vídeo. 8 horas agora a gente se encontra rapidinho, por isso que esse vídeo está curto, para a gente poder receber aqui o nosso querido Cassierra. Um abraço, fiquem com Deus e valeu!